Olá! Hoje eu vou falar de um outro assunto, mas que eu também considero bem relevante. Eu vou falar sobre ansiedade, de como resolver o problema da ansiedade com uma técnica infalível. Falo de uma técnica para ajudar você a lidar com os pensamentos e as preocupações negativas na ansiedade. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez que você está por aqui, muito obrigada. Eu sou Rônia Campos, trabalho com desenvolvimento pessoal e muito obrigada por estar por aí. E se essa não é a sua primeira vez, você está sempre por aqui assistindo aos vídeos e ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. Inscreva-se e eu já agradeço muito obrigada. Vamos lá então? Então, o que vem a ser a ansiedade? A ansiedade nada mais é que uma preocupação de pensamentos, né, excessivos com a preocupação no futuro, né? Você não está no seu presente. Eu costumo dizer que a ansiedade é um pacote com pensamentos, sentimentos e emoções que estão aqui dentro da gente. E eles ficam aí ruminando, né? Ruminando, remoendo, martelando na nossa cabeça. E são sentimentos, essas emoções, né? Às vezes são experiências negativas que tivemos no passado e nós guardamos essas memórias, né? E projetamos essa experiência no futuro. Avaliamos aquela experiência, tivemos a experiência no passado, avaliamos essa experiência e projetamos ela no futuro, né? E aí nós tendemos a ficar ocupados, pré-ocupados. O que é pré-ocupação? O que é preocupação? É uma pré-ocupação da mente. É você não estar no seu presente, é você estar preocupado com eventos que poderão acontecer ou não no futuro. Geralmente são pensamentos ociosos, né, de negatividade, de ficar remoendo, ruminando aquela negatividade, aqueles pensamentos que não quer calar na nossa cabeça, não é assim? E então eu vou falar para vocês são 4 pontos, né? 4 sintomas da ansiedade. O primeiro ponto é quando a pessoa tem dificuldade de parar de se preocupar. É quando esses pensamentos vêm e eles ficam, remói. Você fica martelando, e ele fica, e você tem dificuldade de se desligar desses pensamentos, fica remoendo ele o tempo todo, rememorando, remoendo e ruminando mesmo esse pensamento o tempo todo, né? E geralmente é um pensamento negativo, né? E a pessoa tende a sofrer por antecedência, né? Como eu disse, é uma preocupação futura, uma preocupação, e ela sofre por antecedência. Pode ser que nem aconteça aquela situação que ela esteja pensando, pode ser que aconteça de forma diferente, pode ser que não seja assim tão grande, né? Como ela está dando aquele volume todo para aquela situação. E às vezes também nem tem um motivo, né? Às vezes nem tem um motivo aparente. E a pessoa começa a projetar isso para o futuro. Como, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Como que a pessoa fica ansiosa, né? Geralmente a gente fica mesmo, mas às vezes é uma ansiedade que dá para controlar, mas tende a dar mais né, uma expectativa, né, na gente. E a gente fica assim muito ansioso. E o segundo sintoma é a irritabilidade. Vou que usar uma expressão bem comum que a gente sempre ouve no dia a dia, né? Que é assim: ah, fulano está com os nervos à flor da pele. Quer dizer que ele está muito irritado, que ele está com pensamentos que ele não consegue controlar. E às vezes são pequenas coisas. Nesse sintoma aqui, a pessoa às vezes ela tem um pequeno incômodo, né? Mas para ela fica tão volumoso que excede, ganha uma proporção exagerada para ela. E ela fica com os nervos à flor da pele. É assim que a gente costuma ouvir, né? Nós costumamos ouvir, fulano tá com os nervos à flor da pele, né? E cria um destaque muito grande esse tipo
de sintoma, né, que é a irritabilidade. E o terceiro é o cansaço físico, né, que é aquele que a pessoa não consegue se desligar dos problemas, ela tem a impressão de que está cansada, porque fica o tempo todo sobrecarregada com muitos pensamentos, então ela fica cansada, muito cansada, fica exausta, cansada e não consegue se desligar para se descansar. E o quarto ponto é a alteração do sono, que também vai provocar aquele cansaço. Porque quando você tem uma alteração do sono, ele se dá das seguintes formas: ou você não consegue dormir, quando você deita, os pensamentos vêm, ou você dorme, consegue dormir, mas não tem uma boa qualidade de sono, ou você dorme um pouco, acorda e os pensamentos começam a tagarelar. E são os mesmos pensamentos, geralmente são os pensamentos: tenho que fazer, tenho de fazer, tenho que fazer algo, tenho de fazer, e não consegue se desligar, não consegue sair do problema, essas pessoas ficam muito exaustas. E o que fazer para lidar com a ansiedade? Essa é uma parte boa, né? O que fazer para lidar com a ansiedade? Eu costumo dizer que é você olhar a ansiedade sob ter uma atitude positiva, né? Com a ansiedade. Por que eu estou ansioso? Quantas coisas está acontecendo na minha vida que eu não consigo ver e estou focada apenas nessa preocupação, estou apenas com essa preocupação de coisas que ainda vão provavelmente e podem acontecer, tem possibilidades de acontecer, tem possibilidade de acontecer e daquele jeito, da forma negativa como eu estou pensando, né? Então, olhar de uma forma positiva. Eu vou dar um exemplo aqui que muitos vão se recordar. Um exemplo assim bem corriqueiro, né? Eu acho que todos já devem conhecer. Se eu pegasse uma folha de papel em branco, imagine que eu esteja com uma folha de papel em branco, toda branquinha, mas no meio dela eu coloquei um pontinho preto. E eu pergunto, o que vocês estão vendo aqui? Como eu já disse, vocês vão já imaginarem que é uma folha branca com ponto preto. Se eu não falo nada e mostro, tem várias pessoas que vão olhar de várias formas. Um vão olhar, vão falar: estou vendo uma folha de papel em branco, mas tem um pontinho preto. Outras, a primeira coisa que vão ver é o pontinho preto. Então, muitas vezes, né, é a forma como nós olhamos para um problema, para uma situação, para um pensamento, que vai levar a gente ter aquela reação, agir ou reagir daquela forma. Ter uma atitude, um olhar positivo para a mesma situação. Essa é uma forma interessante de lidar com a ansiedade. E uma outra forma, e eu considero assim muito relevante mesmo, é quando você é para você identificar o que você, qual é o pensamento que está provocando aquela emoção negativa que está te tirando o sono. Qual é identificar, né? Identificar qual é a ansiedade que está provocando aquele pensamento e que está gerando aquela emoção de raiva, de negatividade, de ociosidade, de tristeza. Identificar. Quando você identifica, o que acontece? É como se a gente jogasse luz, né? Você tem um problema que vamos entender ele como uma sombra, né? E você vem com aquele problema e você joga a luz. Tudo clareia, fica tudo iluminado, fica tudo mais leve, né? É um novo jeito de ver a vida, de ver aquele problema, aquela situação, né? De ver ele com diferentes formas, com diferente olhar. Porque às vezes essa ansiedade que você está passando é só um período. Às vezes também é só um estresse momentâneo, é uma reunião que você importante que você vai ter com a sua equipe, com o seu chefe. Às vezes é uma tomada de decisão, às vezes é uma entrevista, como eu disse, de emprego, às vezes é uma prova importante, né, que você vai passar, como o Enem, né? Geralmente os jovens, né, fazem muito o Enem.
E eles ficam ali naquela tensão, o tempo todo, né, tenso, esperando naquela expectativa de prova. Então, às vezes, a ansiedade, ela pode desenvolver nesses quadros, né, que eu disse, que é como você está submetido a alguma pressão de prova, de reunião, de ter que dar um resultado, né? E às vezes ela já parte para um outro grau, né? Para um grau mais elevado. Quando ela vai já para um outro grau, que é quando ela se prolonga, ela fica muito intensa por um período prolongado, né? Demasiadamente prolongado, que tira você das suas rotinas, que você já tem prejuízo das suas tarefas, daí já é realmente um quadro de ansiedade que precisa de uma atenção maior, né? De repente de ajuda de um profissional. Mas se é um desses quadros, uma ansiedade que você fica, mas que incomoda, né? Igual uma para uma entrevista, você sabe que você vai fazer, sabe que pode ter um bom resultado e faz. Mas assim, mas você pode melhorar. E uma forma de lidar com essa ansiedade é você ter esse olhar positivo e jogar luz para essa situação, para essa questão. E a forma de jogar luz é você identificar aquele pensamento que está gerando aquela preocupação e que está gerando aquela emoção negativa. Vou citar aqui um outro exemplo. É, deixa eu ver aqui. Não me ocorreu assim um exemplo de um atraso. Você marcou um encontro e a pessoa atrasou com você. Vamos ver essa na prática, né? Um exemplo na prática. O que você sente? Observe esse sentimento. O que você sente? É raiva? Identifica. Eu estou ansioso, né? E permite. Ah, eu estou ansioso. Eu estou ansioso, eu estou com raiva e esse pensamento está me tirando do sério. Estou triste porque ele não se importa, ele ou ela não se importa comigo. Eu estou frustrado, estou furioso. Então permite, não negue. Aceite esse estado que você está, identifique, aceite, acolha ele, que essa é uma forma maravilhosa de lidar com essa preocupação e com negativa na ansiedade. Ela vai te gerar ótimos, excelentes resultados. Você vai ver na hora o resultado, porque ele é poderoso, essa técnica, porque você vai jogar luz naquela sombra e tudo vai clarear, você vai ter mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade, vai enfrentar aquela situação de uma outra forma. Aí, logo como você se acalma, o problema, ele diminui de tamanho. Então, você quem ganha força, você tira a força do problema, daquela ansiedade, você quem ganha força. Quando você ganha força, você tem outras maneiras de pensar. Você logo pode pensar, ah, fulano atrasou, mas pode ter acontecido algum problema com ele, né? Eu também, se eu tivesse na situação dele, provavelmente que eu teria, e eu não conseguisse ligar, mais tarde eu daria uma resposta, eu ligaria quando a gente encontrava ou resolver esse problema, né? Então tem um outro olhar, né? E permitir o que você está vivendo, permitir sim que você está ansioso, que você está com raiva, não negue. Permitir sim, eu estou ansioso, eu estou com raiva, eu estou estressado, eu estou triste, né? Permite que ele ganhe uma proporção menor. E você vai ver, vai trazer de experiências passadas que você também já passou por isso e você tinha sim um jeito, você vai se lembrar a forma como que você resolveu essa mesma situação lá no passado e vai trazer ela para cá agora no seu presente. E assim você consegue ter mais sabedoria e serenidade para resolver e diminuir a sua ansiedade, para lidar melhor com a ansiedade, com esse problema que te tira o sono, que te deixa irritado, que te deixa frustrado, que te deixa ansioso, né? Que te deixa com raiva. E aí você se sente mais leve. E agora eu vou falar de uma outra forma também de você lidar com a ansiedade, que são os florais de Bach. O, o Red Chestnut,
o red chestnut, né? Por quê? Porque ele vai tirar essa preocupação excessiva, a preocupação excessiva dessa mente tagarela. E o clematiz ele vai te deixar focado no agora, no seu presente, porque quem está ansioso, ou ele está com a memória no presente, no passado, ou com a memória no futuro, e ele não vive o seu presente. E o clematiz vai te manter centrado, concentrado, focado no aqui e agora, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Eu falei sobre a ansiedade, as 4 características, né, 4 sintomas da ansiedade, como você lidar com os pensamentos e as preocupações negativas da ansiedade, e falei também sobre os florais de Bach, que são umas ferramentas também poderosas para te ajudar nessa ansiedade, nesse quadro de ansiedade. E lembrando que os florais de Bach é uma terapia complementar, ok? Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no meu canal, dê um joinha. Seria muito legal também se compartilhassem. E se quiser deixar o seu comentário também é muito bacana. Eu sempre leio todos os comentários, né? E fique na luz. Beijo grande a todos e até o próximo vídeo.